pessoal, sejam bem-vindos à aula número 3 do módulo 2 do curso de Agricultura Básica. Nesse módulo 2 a gente trata sobre a compostagem e na aula 3 a gente vai tratar sobre os tipos de resíduos, que materiais que podem ser adicionados dentro da leira de compostagem, quais os papéis que terão esses materiais e como a gente pode pensar na compostagem daí como uma maneira da gente resolver o problema ambiental dos resíduos e produzir para a nossa horta um grande fertilizante. A compostagem, quando a gente pensa em 100% do volume de uma leira, a gente tem que dividir 75% para a parte estrutural dessa leira, que é a parte que vai dar a sustentação, a estrutura, que é a parte do carbono, material estruturante, e os 25% é como se fosse o combustível dessa leira, que são os resíduos ricos em nitrogênio. Então, falando sobre a parte do carbono, o resíduo, as fontes de carbono ou material estruturantes, eles têm um papel na leira de compostagem que é o seguinte: como são materiais mais difíceis de serem decompostos, que têm uma estrutura vegetal mais forte, como por exemplo uma casca de árvore, esse material ele vai servir para formar como se fossem poros dentro da nossa leira de compostagem. Quando a gente mistura essa fonte de carbono com a fonte de nitrogênio, a gente cria uma mistura, por assim dizer, que vai ter pedaços que vão se decompor mais rápido, que são a fração do nitrogênio, e vai deixar poros nessa estrutura que vai permitir a circulação de ar. A circulação de ar e o livre fluxo de gases dentro da leira de compostagem é o que permite as elevadas temperaturas e o estágio termofílico. Então, se a gente no momento da montagem da leira, a gente não respeita essa relação entre carbono e nitrogênio e deixa, por exemplo, uma concentração de carbono menor, essa leira tende a compactar, vai faltar circulação de ar, vai faltar oxigênio, não vai ter desenvolvimento microbiológico e vai ficar fedido, por exemplo. É um dos fatores que pode acontecer. Então, a gente saber sobre a fonte de carbono é essencial para que a estrutura da nossa leira esteja apta a promover essa circulação de gases, que vai permitir atingir as altas temperaturas. Como se fosse um forno, né? Quanto mais oxigênio tem, maior vai ser a temperatura, mais rápido vai ser o processo. Então, assim, quando a gente pensa num ambiente doméstico, num ambiente comunitário, como uma horta comunitária, quais seriam as fontes de carbono plenamente disponíveis? Grama cortada, folhas que caem das árvores, galhos que caem das árvores, caixas de papelão, eventualmente, folhas de coqueiro. Todos esses materiais que eles são muito fibrosos, muito densos e de lenta decomposição, eles se enquadram dentro dessa característica das fontes de carbono, que são os materiais estruturantes. Quando a gente fala daí dos resíduos, as fontes de nitrogênio, que corresponde a 25% de todo o volume da leira, a gente pensa nos materiais que eles são, vamos dizer assim de uma forma bem simples, que eles são fedidos, que atraem moscas, que trazem um mau cheiro. Então, estercos de todas as espécies, seja esterco de boi, de galinha, de cabrito, de porco, pode ser utilizado. Restos de alimentos, restos de culturas agrícolas, como por exemplo, quando a gente cultiva o brócolis, a gente pega só aquela parte central da floração, o restante daquele material geralmente é descartado. Entra para nós como fonte de nitrogênio. Todas as folhagens verdes, flores que caem das árvores, cascas de frutas, casca de legumes, restos de comida. Nesse tipo de compostagem específica que nós vamos tratar aqui, a gente pode colocar restos de carne, restos de gordura, ossos, laticínios, óleo, até certo limite, justamente pela grande diversidade microbiológica que é responsável pela decomposição desses resíduos. Então, é importante nós notarmos que a compostagem ela é uma metodologia que permite ela se molda muito fácil a todos os cenários agrícolas disponíveis e cenários urbanos também, né?
Então, em uma horta comunitária, a parte da compostagem ela pode ser utilizada como uma ferramenta de educação ambiental para as pessoas próximas e também como uma ferramenta de produção de fertilizante orgânico para a manutenção da fertilidade da horta anexa ao pátio de compostagem. Então, assim, de modo geral, tudo que é orgânico é passível de compostagem, basta que a gente separe entre carbono e nitrogênio e faça o balanceamento desses materiais dentro da leira de compostagem, visando a decomposição e a otimização dos processos microbiológicos que tomam frente ali dentro dessa leira. De modo geral, essa é a informação importante que a gente pode saber que dessa abrangência, né, de tudo que é orgânico é compostável. Então, na próxima aula a gente vai tratar daí a respeito da dinâmica microbiológica, dos grupos de micro-organismos que são responsáveis pela própria compostagem e a importância de cada um desses grupos e como eles se desenvolvem e se comportam dentro da leira. Então, nos vemos em breve. Até a próxima aula.